gosto sempre de usar a janela, que eu acho mais interessante. Mas vamos ver se ele aceita, né? Tá melhor? Eu acho que sim. Você consegue trocar? Agora sim. Agora sim. Você consegue trocar? Tá, consegue. Foi. Consegue. Tá, perfeito. Bom, vamos lá então. Eu vou desligar meu microfone e é todo seu, Gisele. Tá bom. Bom, então, bom dia aí ao pessoal que tirou um pedacinho da manhã, do meio da semana, uma semana curta aí com a Páscoa, para assistir a esse webinar que vai aprofundar o tema da sinergia dual e de grupo. A sinergia dual e de grupo as duas sinergias são muito utilizadas, eu diria que são quase que são as análises complementares mais utilizadas aí pelos nossos usuários, tá? Então, embora no RX o processo já esteja automatizado, eu gostaria de compartilhar com vocês quais são os parâmetros que são utilizados para gerar essas respostas. Então, é uma metodologia que partiu de uma farmácia de manipulação, que é mais ou menos como a gente vai trabalhar hoje aqui, para uma escala industrial que vai garantir rapidez e uma eficácia e segurança nas respostas baseadas nessa experiência adquirida ao longo de vários anos. Tá? Então, a sinergia dual e de grupo são análises complementares muito interessantes para você formar e desenvolver equipes, parcerias e sociedades, e também para quem trabalha na clínica, para terapia de casal. Então, eu trouxe alguns casos do mundo corporativo e também que podem ser interessantes para quem trabalha na clínica. Bom, a sinergia tem a ver com uma interação entre duas forças, tá? Ou elementos. Então, o resultado tem que ser maior do que as partes que compõem. Então, 2 mais 2 é maior do que 4, 1 mais 1 maior do que 2, né? Então, assim, é um resultado positivo quando há uma cooperação harmoniosa. E isso é super importante. A gente percebe que as combinações únicas das pessoas, elas podem fazer com que as pessoas se alinhem ou não alinhem. Lá no RH 99 Magazine, nós temos um artigo que foi publicado em 2023, que fala sobre a química humana. Então, quem quiser ler um pouquinho mais a respeito, tem esse texto lá para vocês consultarem na nossa biblioteca, tá? Então, assim, a ideia é por que algumas pessoas têm liga e outras não? Né? O que está por trás disso? Por mais que elas se proponham a cooperar, parece que tem um desalinhamento, é um esforço enorme para as pessoas trabalharem juntos, tem uma antipatia meio gratuita, pode gerar conflito, não necessariamente, mas isso implica um desgaste e um esforço de adaptação recíproca. Agora, a química pessoal, que é essa sinergia aí, não é aplicável a todas as situações, tá? A gente tem uma primeira impressão que tem a ver com o nosso dia, o nosso humor do dia, mas também tem a ver com a maneira como nós funcionamos. Pode estar errado, então é importante a gente dar um tempinho para verificar se é isso mesmo. E é sempre possível a gente construir uma conexão positiva e significativa com as pessoas, desde que a gente identifique um elemento de liga, né? Então, a gente sabe que na química nós temos também um elemento que vai juntar, que vai ser o emulsificante, que vai juntar água com óleo, por exemplo. Isso é possível. E cabe a nós identificar qual é esse emulsificante, tá? E agora, o contexto, se tem interesses mútuos ou não, se a comunicação funciona ou não, também pode contribuir para formar vínculos positivos interpessoais, tá? No casal, né? Como é que funciona? Uma interação harmoniosa. Tem uma conexão forte e equilibrada quando a gente consegue ver o que cada um contribui para essa relação. O Zonde, ele sempre trabalhou dentro do conceito de complementaridade. Então, assim, se a mulher é muito, vamos dizer, tem um perfil mais submisso, ela provavelmente vai buscar um parceiro mais ativo, mais agressivo, aspas, tá? Se a mulher é mais atuante, mais incisiva, ela vai ter, provavelmente, um parceiro que é mais receptivo, mais acolhedor, que se adapta mais. Quando os dois têm um perfil equilibrado, aí tudo certo. Mas, assim, às vezes a gente se espanta, como é que uma
um homem tão agressivo tem uma mulher tão suave, tão meiga, e vice-versa. É porque existe essa força de atração dos opostos. Então, essa oposição não é necessariamente um problema, tá? E o casal pode se apoiar, porque eles vão encontrar no outro elementos que faltam em si, né? E para solucionar o problema, vai ter perspectivas diferentes que vai contribuir para que eles encontrem uma solução que seja justamente maior do que a que cada um conseguiria obter individualmente. A comunicação também ajuda. Na hora que eu entendo o que o outro busca, como é que ele funciona, quais são as necessidades, posso chamar até de manias, eu posso fazer as pazes com isso e não levar para o lado pessoal. Então, eu vou ter condições de até me divertir com uma característica do outro. Então, se eu sei que o meu parceiro tem uma necessidade enorme de se expor, de se apresentar, de ser o arroz da festa e tal, eu não vou ficar inibindo. Eu vou assim, ele é assim mesmo e tudo bem, não é que ele quer ser mais do que eu, né? Então, a maturidade, com certeza, contribui para que essa sinergia funcione. E para planejar a vida comum, na hora que se faz um projeto, seja de viagem, de como é que a gente vai viver lá para frente, como é que vai educar os filhos, tudo isso tem a ver com como cada um é. E até distribuir tarefas e responsabilidades. Então, pode ser que se a mulher tem uma característica mais, vamos dizer, busca mais segurança, ela é mais estruturada, pode ser que ela assuma a gestão financeira da casa. E o homem vai fazer as compras do supermercado, por exemplo, se ele gosta de cozinhar. A gente pode superar aquela rigidez dos papéis caricatos que a gente tem, mas o casal pode se ajustar em termos do que cada um gosta de fazer e faz bem porque gosta de fazer, né? Então, aqui tem um exemplo de um casal jovem que não tem filhos ainda, tá? Esse casal está casado, deixa eu pegar aqui, há 1 ano e meio, tá? E vocês percebem que eles são muito diferentes. Então, ela tem um perfil bastante estruturado, né? Ela tem qualidade, estrutura e estabilidade bem acentuados, os outros moderados, e o único fator que ela tem moderado é o sensibilidade, que é onde vai dar liga com o parceiro dela. E ele tem um perfil bem diferente, ele tem justamente o que ela não traz. Então, aqui, quando a gente vê o perfil da sinergia dual, aparecem esses pontos de interrogação, que é uma questão. Como é que será que eles lidam com essa diferença? Então, aqui, eu usei aquela metodologia de atribuir pontos para o mini perfil, lá para o perfil sintético. A gente vê que ela tem um perfil absolutamente de organização. Ela teve uma pontuação 0 nos fatores ativadores e uma pontuação 7 nos fatores frenadores. Muito diferente do perfil dele, que tem 5,5 nos ativadores e meio nos frenadores. Então, a gente pensa assim, como é que esse casal funciona? Né? Oi, Como é que você Gisele. Oi? Gisele, eu já joguei a votação. Gostaria que o pessoal votasse vendo antes de você explicar. Eles Então, estão já vamos ver. votando, já estão E aí, votando. você acha que esse casal vai dar certo ou não vai dar certo? Isso. A pergunta está no ar, depois a gente vê a resposta. Tá, tchau. Vamos ver. Já temos algumas Bom, respostas? temos uma que só uma pessoa votou e disse que sim, 100%. Mas uma é muito pouco. Tá, ok. Bom, eu vou seguindo. Vai Então, seguindo, vai seguindo. ele vai funcionar por quê? Porque a liga está no fator sensibilidade. Como os dois têm muita empatia, eles têm uma predisposição para se colocar no lugar do outro e respeitar o espaço do outro. Este é o emulsificante dessa relação. Então, ela vai estruturar, vai colocar objetivos, vai organizar as coisas, vai fazer com que ele estude a viabilidade dos projetos. Ele tem um perfil empreendedor, ela trabalha numa empresa, ele quer montar um negócio próprio, e ela provavelmente vai balizar os projetos dele e vai dar condições para que ele realize um projeto de empreendimento, né? De qualquer forma, caso ele monte um negócio, ele vai ter que achar um sócio que vai fazer o papel
de administração e de gestão, porque ele é uma pessoa de abrir pontes, mas eles realmente têm essa questão aí da sensibilidade. E caso eles venham ter filhos, ela vai ser a educadora, vai colocar limites, e ele vai, enfim, vai ser talvez mais permissivo, vai brincar mais com a criança, e ela vai estar mais preocupada com parâmetros. Tá? Aqui é um segundo casal, é um casal maduro, que já vem de casamentos anteriores, ela tem uma filha já adulta, de quase 30 anos, ele tem 3 filhos, também já adultos, e se encontraram pelo Tinder, né? E os dois já têm mais de 60 anos, e estão apaixonadíssimos, né? Então, a pergunta que se faz assim, poxa vida, o que será que fez com que eles se sentissem atraídos? Porque eles têm algumas diferenças, ela é uma pessoa mais estruturada, ele é bem mais sociável do que ela, mais aberto a coisas novas, né? Eles têm muitos pontos comuns, né? Eu não diria que essa interrogação que aparece aqui entre estrutura e imaginação é relevante, porque ela tem a imaginação como ambivalente que dá liga, né? Conversa, mas ela com certeza é uma pessoa mais estruturada, mais disciplinada. Ele gosta mais de novidades, né? Está mais aí aberto a coisas novas, mas a gente vê aqui que tem um aspecto, peraí, doutor. Opa, aqui. Nós temos aqui os fatores sensibilidade e força, que é onde deu uma liga muito forte, e também aqui na qualidade, tá? Segundo os Zônia, esses 2 fatores são os fatores do vetor sexual. Então, a gente vê que os dois têm uma postura receptiva, amorosa, focada no outro, de dar amor, de ir ao encontro, de buscar proximidade física. Ela mais receptiva, e ele tem uma postura de buscar justamente o outro. Ele é o conquistador. Então, muito provavelmente, a questão sexual aqui foi o grande fator, né? E eles se dizem apaixonados, e estão se sentindo adolescentes, e os dois estão aí já para cima de 65 anos. Então, a gente traz aqui também essa questão, essa hipótese, né, aqui, e eles, enfim, afirmaram isso, e realmente eles estão vivendo uma vida de descobertas e apaixonados. E o perfil dos dois também opostos, ela é mais organizada do que ele, mas está bastante equilibrado aqui, né? Então, ela vai propor como fazer, estruturar as contas, né? E ele vai buscar coisas novas. Então, quem propôs morar junto foi ele, e ela foi estudar viabilidade, foi buscar lugares para morar, então, é um casal interessante. Então, aqui a gente tem bem interessante esses 2 vetores, que é o fator de liga, além de um compromisso com o outro, um compromisso ético, e eles, os dois têm um senso estético, mas eles se dão bem porque não tem ninguém lutando pelo palco, né? Agora, como é que funciona uma sinergia dual em duplas de trabalho em sociedades, né? Então, assim, uma sociedade é uma espécie de casamento, existe até um contrato para isso, onde os papéis estão bem claros, né? Então, ali, o ideal seria que houvesse uma sinergia, onde as 2 pessoas, ou 3, no caso, se complementassem, tá? Então, isso permite que os problemas que possam surgir sejam resolvidos de uma forma muito mais eficiente. Então, se uma pessoa é muito boa em estratégia e a outra em execução, elas podem planejar e implementar os projetos. Agora, se os dois ficam só tendo ideias ou só ficam estudando a viabilidade, não vai para frente, né? Uma troca de ideias bidirecional, cada um trazendo o seu input, olha, eu tive uma ideia, deixa eu ver se isso é possível, eu vou ter um problema concreto, deixa eu ver como é que a gente consegue resolver. Isso pode realmente contribuir muito para avançar, porque 2 cabeças pensam melhor do que uma. Nós tivemos já várias experiências com grupos homogêneos e heterogêneos, a gente vê que grupos heterogêneos têm uma capacidade de solução de problemas muito maior e elas são muito mais competitivas do que equipes ou duplas homogêneas. Então, aqui nós temos uma empresa familiar, ou seja, eles não têm para onde fugir, tá? E o sócio 1 e o sócio 2.
olha só o que acontece aqui. Quer dizer, como é que essa coisa funciona? Eles, se brigarem, vai ter uma ruptura familiar. Então, eles vão ter que se ajeitar. Né? Você jogou a pergunta já, Marco? Oi, sim, Será sim. que vai dar certo essa Vamos, sociedade? vamos ver. Agora já tem mais gente votando. Vamos Será que essa lá. Não sociedade tenha pode ser medo. Não longeva? tem que ficar lendo, tá? Ok. Estão votando. Tá bom. Ok, vou sair. Desligar. Ela pode ser longeva Olha, ou a maioria diz que não, tá? não? Não, que não vai Pois dar é. certo. Essa sociedade ela foi até o sócio 2 se aposentar e falar, não quero mais brincar disso. Né? Aí o sócio 1 assumiu toda a empresa e deixou de ser familiar para ser uma empresa unipessoal, porque ele comprou a parte do sócio 2, porque eles se aturaram em nome da família e quando o sócio 2 achou agora já deu, ele saiu fora. Então, olha aqui, os dois são muito opostos. Né? Então, veja bem o perfil do sócio 2, que tem, no nível empreendedor, pontuação máxima, 8, e no frenador, -1. Enquanto o sócio 1 tem um traço bem de organização, planejamento, buscando uma consistência, e quase nada, e pouquíssimo empreendimento. A empresa já estava estabelecida, ele não montou a empresa, é uma empresa familiar que herdou. Então, ele não inventou nada, ele só tocou o negócio para frente. E quando eles estavam juntos, o sócio 2 assumia a visita aos clientes, ele ia lá ia almoçar lá com os clientes, com os potenciais clientes, e o sócio 2 ficava lá fazendo propostas comerciais, estudando lucro, fazendo toda a parte de assistência técnica, e funcionou bem, e cada um ficava no seu espaço. Mas, de fato, não foi uma sociedade longeva. E aqui a gente vê que os dois, até em termos de macrogrupo, são opostos. O sócio 1 é conscienciosidade e o sócio 2 abertura. Né? Assim, eles são assim, exemplos muito típicos dessas duas A características. maioria acertou, disse que não. Não, Disse muito que não bem. ia dar certo. Não Acertou. foi longeva, perfeito. Não Eles foi saturaram porque não tinha para onde correr. Agora, esse mesmo sócio, essa empresa tinha uma secretária que atendia os dois. Né? Então, olha só. E olha que interessante, né? Os dois, vocês imaginam que eles se comunicavam muito ou não? Eles estão respondendo se deu certo ou não. Era marcado por muitas reuniões a pergunta. Vamos ver o que Muita todo mundo reunião ou falou. não? Vocês podem olhar aqui o perfil. Tem muita reunião ou não? Meio a meio. Meio a meio. Eles Alguns sim, alguns não. não se comunicavam muito. Inclusive, assim, na época da pandemia, eles estavam ótimos, cada um no seu canto. Faziam questão de estar próximos. Bom, E eu não sei se 40% votou, mas disse que não. Que não tinha não, muitas reuniões, não. não tem muita reunião. Ela, com a empatia alta, ela antecipava as necessidades dele, então ela entregava tudo já pronto, mastigado, ele só tinha que aprovar ou não aprovar, o que era muito cômodo para ele, ela é uma pessoa muito conscienciosa. Ele caiu no grupo concretização e ela no conscienciosidade. Então, a gente tem aqui que os dois transitam no mesmo macrogrupo raiz. Então, eles se davam muito bem, até o momento em que a secretária se aposentou. Aí, esse sócio 1, esse diretor, ficou desesperado. O que eu faço agora? Será que eu vou achar alguém? E está difícil. Ele não está conseguindo encontrar, porque os dois funcionavam muito harmonicamente. Tinha os processos, ele não estava buscando novos negócios, porque o sócio 2 saiu da empresa, e ela é absolutamente confiável. A única queixa dele em relação ao trabalho dele, que ele falou, é que ela não se preocupava muito com a imagem, quando mandava um e-mail, ela entrava meio de chofre, meio assim, não fazia aquela sala, não falava bonito, não estava preocupado muito com a apresentação do material, né? Que ele tem mais exposição do que ela e gosta de enfeitar, enfim,
de além do óbvio. Ela era muito assim, é para fazer, vou fazer, fiz. Nada mais e nada menos, né? Mas funcionou super bem. E agora eu estou atendendo esse senhor aí que está tentando achar uma nova secretária e não está encontrando, porque ele ficou muito mal acostumado com essa senhora. Sinergia de equipe. Então, assim, quanto mais heterogênea for a equipe, melhor, tá? Então, porque cada um vai trazer uma expertise diferente, uma experiência diferente, eles vão colaborar olhando para direções diferentes, né? Cada um é um. Então, o resultado, ele vai ser muito mais, 2 mais 2 vai ser muito mais do que 4, né? E eles vão ficar muito mais motivados, integrados, porque eles vão entender que há um senso de propósito e pertencimento, se houver uma liga. Então, é importante que a gente encontre um emulsificador, né, emulsificante, para esse grupo, né? E aí, havendo uma equipe heterogênea, que vai demorar um pouco para se ajustar, para dividir os papéis, que isso seja feito de uma forma bastante clara, e aí o nosso papel é contribuir para que eles possam encontrar o seu nicho dentro do grupo, o que cada um poderia assumir de modo que o resultado final seja o maior e o melhor possível. Então, aqui nós temos uma equipe composta por 4 pessoas, ela foi recém-formada. Essas pessoas nunca trabalharam antes. Criou-se lá uma equipe. A gente vê aqui que o que é heterogêneo, né? O que mostra fator de estabilidade, provavelmente heterogêneo, porque deu ambivalente. Quando a ambivalência é no perfil pessoal, é porque esse aspecto está instável na pessoa. Às vezes se manifesta, às vezes não. Na sinergia de grupo, um fator ambivalente significa que esse aspecto é heterogêneo no grupo. E exposição também é um aspecto heterogêneo. Então, nós temos aqui 2 aspectos, mas, poxa bem, eles podem distribuir a tarefa já aqui. Existe uma convergência em sensibilidade, né, mais clara, e provavelmente também estrutura e imaginação deve haver uma certa diferença. Então, aqui nós temos o EO e a EO e a MT e a SS, que são mulheres, e o MG é o único homem nesse grupo, né? Que tem características diferentes aí do grupo, né? Vocês veem que tem alguma coisa aí que destoa. Eu já lancei a pergunta. Já lançou, então vamos ver. Dizendo se esse grupo é equilibrado ou não. Será que vai ser equilibrado? Então, vamos ver o que todo mundo diz aqui. Sim, 2 sim. Por enquanto tá valendo sim. Não sei. Vamos ver. Ok. Estou saindo. Por enquanto, continua assim, tá? Sim. Eles são equilibrados porque nós temos gente com força, né? Um não, sensibilidade aqui, que é um fator muito bom para harmonizar o grupo, não tem ninguém atípico, isso aqui deve ser, isso ajuda muito. Uma convergência em qualidade, menos o MG, que quer chamar atenção sobre si, pode disputar espaço com o MT, SS bastante estruturada, imaginação vai ficar por conta do MG, que não tem estabilidade, e SS tem muita, e ele também é comunicativo. Quando a gente fez a sinergia, a gente viu, poxa, esse MG deu interrogação com todas as pessoas. É um grupo aí desafiador, só a EO e a SS que parece que deu ok. Então, vamos ver lá. EO e SS tem aqui sensibilidade, qualidade, são discretas, tem estrutura, tá? Então, a EO é mais ativa do que a SS, só. Mas, assim, aqui é ambivalente da liga, aqui da liga, então elas têm realmente vários pontos em comum. Então, são esses parâmetros que estão no RX que vai dizer se tem uma tensão ou não, tá? Então, vamos olhar esses 2 aqui. Realmente, a gente vê aí uma profusão de pontos de interrogação. E esses 2 realmente têm um desafio muito grande que vai precisar ser moderado pelo coordenador dessa equipe, tá? E vai ter que buscar o fator sensibilidade como grande emulsificante, quer dizer, se coloque no lugar do outro, né? Quer dizer, esse é um papel importante, se não der para mexer na equipe, a gente vai ter que, talvez,
sentar com os dois e fazer a sinergia dual e fazer com que cada um entenda a perspectiva do outro. E olha aqui, é uma coisa assim que eu procurei a dedo esse exemplo, eles são realmente opostos, né? Não dá para ser mais oposto do que isso. E isso pode acontecer numa equipe. Só que eles podem realmente agregar muito um para o outro. Porque enquanto o MG tem um perfil absolutamente empreendedor, de trazer ideias, de ter iniciativa, de fazer acontecer, né? De buscar parcerias, de falar das suas ideias, de querer persuadir o grupo para comprar suas ideias, a SS vai ficar numa postura absolutamente crítica, desconfiada e de colocar freios no MG. Então ele vai dizer, poxa, tudo que eu falo você me poda, eu não, sabe, você só vê defeito, a gente não vai sair do lugar, ela vai dizer você é louco, você não está com os pés no chão, o que você fala não faz sentido, né? Então, esse é um desafio muito grande para vamos dizer, o superior desse grupo, para o gestor dessa equipe, né? Que pode realmente recorrer ao auxílio de uma pessoa que conhece a metodologia para fazer essa sinergia. Então, eu acho sempre interessante, quando você tem uma equipe de trabalho recém-formada, onde você encontra essa diferença tão gritante, de você se oferecer para fazer a mediação, tá? Para que essa equipe possa realmente usufruir dessa riqueza que cada um traz, né? E não achar que um é melhor do que o outro, né? E aqui a gente tem também ele com abertura, absolutamente caracterizado, e ela com conscienciosidade. Então, eles são realmente opostos mesmo. E aqui é um comitê executivo de uma empresa da área de comunicação, e a gente vê aí que o grupo tem alguns aspectos bastante acentuados, né? Sensibilidade e qualidade, estrutura e estabilidade menos, né? E tem bastante imaginação. E esse é um comitê executivo que tem na sua composição 4 diretores e a CEO. É uma CEO, uma empresa que tem predominância de mulheres, né? Então, o diretor, tem um diretor da área de inovação, que é a parte de novos produtos e mídias e tal, inteligência artificial. Tem a diretora que cuida de crescimento, que eles chamam de growth. Tem uma diretora que cuida de integração, que é dos processos para integrar as diferentes áreas da empresa, a CEO, e uma pessoa de operações, e a operação aqui é atendimento ao cliente, porque é uma empresa da área de comunicação. Então, a operação não tem a ver com logística e produção, ou produzir alguma coisa, mas tem a ver com atendimento ao cliente, a criar campanhas, desenvolver campanhas. E aí? Que tal essa equipe? A maioria votou, disse que sim, que as pessoas conseguem trabalhar bem nesse conjunto. Conseguem trabalhar bem, e conseguem trabalhar bem mesmo. Então, observem que a CEO, ela tem 3 ambivalências, né? Ambivalência na área em estrutura, ela teve uma certa dificuldade para assumir o papel de gestão, porque ela gostava da área de comunicação, de atendimento ao cliente, mas no papel dela de CEO, isso não lhe cabe, não é ela que vai atender o cliente, então ela teve que se colocar na retaguarda e assumir um papel de gestão financeira mesmo, de lucratividade, coisa que foi um desafio muito grande para ela, né? Esse aqui é uma equipe que eu fiz o coaching da equipe, é um grupo muito voltado para o futuro, orientação para o futuro, a comunicação é bastante forte, com exceção aqui da pessoa, da diretora de integração, que também tem o fator força menos presente, e é quem tem o fator estrutura, e ela está cuidando da área de processos, né? Então, assim, isso, ela assumiu essa área de processos, de integração, antes de nós fazermos esse trabalho. Então, o grupo já identificou nela uma pessoa mais organizada, que estabelece objetivo, que busca indicadores, que vai tentar padronizar a maneira como as coisas são encaminhadas na empresa. Mas havia algumas tensões aqui neste grupo, né? Então, a CEO se dando bem com todos,
para a sorte dela, ela era bem aceita, transitava bem, mas nós tínhamos aqui duas sinergias complicadas, né? Então, eu foquei aqui na área de growth, com integração, porque como é que eu vou crescer na empresa e tem que ter uma estrutura, e as duas não estavam se entendendo. Então, nós fizemos um trabalho de sinergia, elas tinham uma certa tensão no fator força, onde a integração ela era mais cautelosa, esperava surgir um problema para poder tratar dele, tinha uma visão bastante cuidadosa, cautelosa de buscar dados e escrever os processos, e trabalhava muito sozinha, não discutia, porque era um trabalho que exigia muita concentração. E a pessoa de growth já estava buscando novos negócios, né? Ela não registrava muitas coisas, não levava muito adiante, era uma coisa meio muito intuitiva, pouco estruturada, embora as duas tivessem um fator de imaginação em comum, né? Esse aqui pesava. E gostava mais de comunicação. Então, assim, no encaminhar, a gente vê que, novamente, tem essa tensão surge em função dessa disparidade na orientação, né, da pessoa de integração, muito mais para um trabalho interno de estruturação dos processos, e a pessoa que assumiu a área de growth, justamente o papel dela estava perfeito, de buscar novos negócios. Inclusive, depois de um tempo, a pessoa de growth assumiu a presidência de uma empresa do grupo. Ela saiu desse papel e ela fez com que essa empresa, que estava numa situação bastante estagnada, passou a crescer e obter visibilidade. Então, ela realmente foi além do papel do comitê executivo para assumir um negócio do grupo, né, de comunicação, porque essas empresas têm várias subsidiárias, né, ela assumiu uma, está indo muito bem. E a pessoa de integração que estava prestes a pedir demissão, que ela não estava aguentando, porque ela se percebia como a única que carregava, né, a organização da empresa, né, ela entendeu o seu lugar, foi valorizada e permaneceu na empresa, mas ela estava prestes a pedir demissão dessa empresa, apesar de gostar, de estar bem colocada, bem remunerada, e, enfim. Tá? Então, aqui a gente vê que a pessoa de integração tinha idealismo, né, o desenvolvimento de coisas novas, muito focado em pessoas, de querer criar um processo que fosse palatável para todo mundo, né, e muito assim comprometida com a qualidade da entrega, né, desenvolvendo projetos que fossem realmente contribuir, enquanto a pessoa que estava cuidando de growth tinha essa coisa da abertura da inovação, né. Não são macrogrupos antagônicos, mas são macrogrupos que, de fato, não se conversam, né. Então, tem uma coisa de futuro aí, que é o fator imaginação, que as duas têm em comum, né, essa orientação para o futuro, mas o foco é realmente diferente. Tá? E é isso. Então, agora eu vou abrir aí para o pessoal fazer perguntas. Os microfones estão abertos, quem quiser pode perguntar, tá? Se quiser retomar algum caso, eu volto lá para a gente discutir. Tá? Vamos lá, pessoal. Todo mundo sem dúvida? Você explicou muito bem, Gisele. Mas se alguém tiver algum caso que queira compartilhar, pode ser interessante também. Né? Então, Nós então, temos... eu só quero complementar uma coisa. Assim, já me perguntaram, por que no HG é diferente, no RX é completamente diferente, etc. Né? Bom, o HG é o começo, é o sistema que é usado para RX. Para não ter essas visualizações, ser um negócio mais palatável, toda essa calculeira, todo esse jeito de pensar foi embarcado em algoritmos dentro do RX. Mas isso não quer dizer,
é como se você usasse a máquina de calcular. Você tem que saber as 4 operações, fazer na mão e fazer com a máquina de calcular. Por quê? Porque isso não é uma ciência exata, como a matemática. Ele também tem variações. Nós estamos falando de 85% hoje, eu diria. Depende do tipo de grupo, de como as pessoas responderam ao teste, sob que condições. Vamos falar entre 80% e 85%. Em condições excepcionais, 90%, 92% de acerto. Mesmo assim, tem um gap de 10%. E existem interpretações erradas, que provavelmente numa devolutiva não vai mostrar a realidade. Opa, peraí, o perfil dessa pessoa não é bem assim do jeito que ela está se apresentando. Então, precisa saber, conhecer bem a metodologia. O computador te ajuda em muito. A agilidade, custo de você diminuir todos esses processos que você faria na mão, seria um custo meio infinito. Imagina olhar uma empresa de, sei lá, 500 mil pessoas, demoraria uma vida. Não, hoje com o RX você faz isso extremamente rápido. Porém, precisa conhecer exatamente o que a Gisele estava falando, dos pontos de como é a lógica da sinergia dual, da sinergia de grupo e demais, como é a composição desses fatores e que química pode dar. É isso que eu queria... E assim, se o grupo é maior, ele vai, assim, o perfil do grupo, ele vai ficar homogêneo, vai tender para o meio, né? Porque ele vai absorver as diferenças, então vai ter cheio de ambivalência. Quanto maior o grupo, maior a chance de aparecer ambivalências no perfil. Ele tende a zero, né? Ele tende tudo a zero. Se você pegar a planeta, tende a zero. Mas por isso que tem que fatiar. Então, o que a gente faz, por exemplo? Por isso, no RX, quando você vê um grupo muito grande, você pega a diretoria, ela já é diferente da... É difícil você ter uma diretoria tão grande que seja zerada. Assim, só você pegar da empresa inteira, mas de um departamento, não. Mesmo a diretoria, a gerência, a mesma coisa. Então, olhar por camadas, né? Você pode olhar por camadas hierárquicas. Você vai por camadas. E aí, mesmo assim, quando é muito, muito grande, você pode fatiar para as pessoas que destoam da parte do grupo. Então, você tem um botão que você fala assim, quem são as pessoas que destoam desse grupo? Aí você começa você vai fatiando. Tira e põe e vê o que acontece. Né? E vai muito do objetivo, quer dizer, qual é o objetivo desse grupo? É um grupo que vai... um grupo de desenvolvimento e pesquisa em desenvolvimento, então você deveria sobrecarregar no fator de imaginação, mas garantir que tenham pessoas com estrutura no meio. E que também tenha estabilidade até para registrar, para dar continuidade, porque assim, é muito comum as pessoas que trabalham com desenvolvimento ficarem apaixonadas pela fase de ideias, de brainstorming, de começar a estruturar, na hora que implementa, e você tem que manter aquilo que foi criado, eles já se desinteressam. Mas tem que ter continuidade, senão aquilo que foi criado vai se perder. Então, esses grupos têm que ser heterogêneos. Alguém vai comunicar. Quem é que vai buscar financiamento? Às vezes é um projeto, vamos dizer, agora tem que buscar investidor. É quem tem contatos. Quem é que vai apresentar? Então, você tem que ter um equilíbrio. Mas é muito importante que haja um fator emulsificante, onde todos convergem. Se não tiver, essas pessoas que não vão ter liga, elas vão se afastar, vai causar um desgaste. Você, o que eu estou fazendo aqui? Eu não aguento ouvir nem a voz dessa pessoa, né? Eu não entendo o que ela diz, eu não, sabe? É muito difícil. Então, se é uma pessoa que agrega muita experiência, muito conhecimento, que é importante para o grupo, é fundamental que essa equipe possa contar com o apoio de um profissional que conheça essa metodologia e possa fazer a mediação entre os dois. Então, pegar a sinergia dual, sentar com as pessoas e começar a perceber como aquilo que incomoda pode ser realmente um elemento de enriquecimento, né? Transformar o conflito numa vantagem, né? Porque o frio queima, né? De repente, a gente pode transformar algo que pode ser ruim em algo bom, né? Vai muito da visão de cada um. E você tirar essa tônica do, ele está querendo me provocar,
ele não vai com a minha cara, ou tudo que eu falo ele não aceita, e puxar para o lado pessoal, tem a ver com a autoestima dessa pessoa, que na minha opinião, é o bem mais precioso e que é fonte, inclusive, de conflitos em escala mundial, muitas vezes, né? Então, é nosso papel preservar a autoestima da pessoa, mas entender que talvez não é que ela não é o alvo do outro, ela está se colocando como alvo do outro, mas o outro enxerga o mundo de um outro jeito. Então, que tal enxergar a janela a partir da onde essa pessoa está te olhando, está vendo as coisas, né? E isso é um papel que a gente pode desempenhar com muita tranquilidade, e o RX vai dar pistas para isso. Então, você pode simular, coloca, tira pessoas e vê como é que fica, se aquilo que é importante para aquela equipe, em termos de missão que lhe foi atribuída, se vai conseguir atender, né? E você tem lá a setinha que puxa, olha, é capaz que essa pessoa enxergue a outra como uma pessoa muito passiva, ou muito agressiva, ou muito rígida, e vice-versa, né? E essas soluções já estão embarcadas no RX, mas vocês veem que tem todo um caminho anterior que vai alternando isso e se tornou um algoritmo, né? Hoje em dia essa palavra assusta um pouco, mas ela realmente fez toda essa parte de análise detalhada antes. Você sempre pode olhar para o detalhe na hora que você tem lá o perfil da pessoa e tem lá o mini perfil, você pode fazer isso, tá? Isso não está excluso. Mas eu A acho... Cláudia quer falar. Oba, Cláudia. Oi, você está falando, eu lembrei de um caso, né, que foi muito interessante, da empresa que eu trabalhei, que a gente implementou todo o RX, era um funcionário que tinha uma atividade que ele poderia, ele tinha abertura para todas as áreas, né? E era uma pessoa assim que não era da atividade dele, mas ele criava projetos para outras áreas, para a área de TI, para a área de comunicação, para a área de RH. Então, ele trazia muito isso, né? Então, ele arrumou uma encrenca com várias áreas, né? Porque todo mundo falou assim, como isso? E isso tinha apoio de cima, né? Porque ele fazia, ele trazia coisas novas, só que ele arrumou uma inimizade com muita gente, né? Inclusive, antes de eu aplicar o meu perfil dele, né? Como ele trouxe algumas coisas para a área que eu trabalhava, até eu fiquei, poxa, né? Por que ele está se metendo na área da gente, né? Por que está criando isso? Enfim. Então, começou a criar realmente... Mas ele era uma pessoa, assim, de bom trato, uma pessoa, né? Então, isso até para mim me incomodava. Eu falei, cara, uma pessoa tão bacana, mas por que ele se mete nisso? Enfim. Aí a gente começou a aplicar, né, na escala ORX, né, o Manguide para a empresa inteira. A gente começou com os gestores e realmente o perfil dele, quando eu olhei, eu falei, agora eu entendi ele. Né, eu entendi. Ele é a pessoa que, olha, eu tinha aplicado na empresa em volta de 500 pessoas já, né, 500 funcionários. Ele foi o único que tinha imaginação ao extremo, né? E é uma empresa mais conservadora, muito burocrática, muito voltada para processos, né? Apesar de falar que queria inovação, né? E então ali eu comecei a entender a questão dele. E assim, a situação estava bem complicada para ele, realmente. A autoestima, você falou em questão de preservar a autoestima, realmente ele estava ficando desmotivado, a autoestima lá para baixo, até que eu chamei para dar o feedback do teste dele, né? E foi engraçado que eu até falei assim, eu entendi agora você. E comecei a dar o perfil dele, nossa, aquilo deu para ele mudou totalmente, né? E aí a gente começou a falar o que você pode trabalhar, como você pode trabalhar isso que você tem, né? E outra característica que você também falou, né? Ele ficava muito nas ideias, então ele começava os projetos, ia com tudo em várias frentes, só que no finalzinho ali ele não dava continuidade porque ele queria outro projeto, ele tinha outra ideia, e isso também queimava um pouco ele. Então a gente começou a fazer um trabalho e ele começou a entender mais, a conseguir administrar isso, né?
E, no caso, né, a chefia que estava, a pessoa, o gestor que estava acima dele, né, que estava numa situação bem complicada, começou a entender. E eu falei: olha, ele é a única pessoa que vai conseguir aqui trazer coisas novas, ele tem dinamismo, não é isso que você quer? Então, a gente vai ter que trabalhar muito bem isso aqui dentro. Eu sei que a gente começou a administrar bem esse talento, né? Porque a gente não tinha muito como movimentar, né? Admitir, demitir. Então, assim, é uma realidade muito restrita. Então, é trabalhar com as pessoas que têm. Então, eu usava muito a RX nisso, né? Então, já que eu tenho que trabalhar com quem tem, eu não tenho muita movimentação, então era um trabalho muito de conscientização, de ver o melhor no outro. Então, os atritos eu não vejo como um problema, e sim como uma complementação, né? De um perfil e de outro. Então, assim, foi assim uma experiência muito legal, muito interessante, muito bom. Você conseguiu identificar nessas outras áreas alguém que pudesse compor com ele para cuidar da acabativa do projeto e da continuidade? Então, assim, ele vinha com as ideias, ele enxergava uma necessidade lá, propunha alguma coisa, enfim, para as áreas. Uhum. As áreas se sentiam invadidas por ele, pelo que você falou, Sim. mas você conseguiu, talvez, com a sinergia dual, mesmo de grupo, identificar alguém que pudesse, vamos dizer, abraçar esse projeto e dar andamento? Ah, sim, até porque lá a maior parte é tudo voltado para processos, né? É o oposto. Elas abraçaram os projetos dele ou fecharam as portas? Olha, como ele mudou de área e tudo, eu trouxe esse perfil para ele e falei, né, dentro do que ele precisaria buscar dentro da equipe, porque a gente tinha começado a trabalhar as equipes e do gestor conhecer isso nas equipes, né? Então a gente não dei continuidade a isso, né, por outras questões, mas ele tinha essa consciência e lá é o que mais tem é pessoas para realmente dar essa continuidade. Isso eu sei que deu continuidade, né? Foi muito interessante, muito bom, Ah, que bom. muito bom. Ah, legal, obrigada. Isso é um desafio. Quer dizer, imagina você tem uma única pessoa num ambiente corporativo que se propõe a inovar, ele traz esse elemento, mas ele esbarra numa resistência de um grupo absolutamente crítico e desconfiado de inovação. Né? Ele tá com uma missão, assim, quase tem que ser super-herói aí, né? Tem que dar conta de tudo sozinho. Então, ele precisa realmente encontrar parceiros, né, que possam dar andamento a essas ideias que ele criou. Quer dizer, quem que falava que era acho que era o Einstein, 1% de inspiração e 90%, 99% de transpiração, né? Ele era um inspirador, né? Mas o trabalho da verificação, do planejamento, de as etapas, avaliar custos, estabelecer prazo, provavelmente é uma coisa que ele não gostava, mas que era fundamental para levar esse projeto adiante, senão morre, fica naquele, sabe assim, fica aquela coisa do diletante, especulação, e não sai do lugar, né? Como era um perfil, né, da empresa, muita estrutura, qualidade, enfim. Então, os projetos que ele criou, as pessoas, de alguma maneira, davam continuidade, Que porque já ótimo, era um perfil natural da equipe. sim. Né? O que gerou mais problema foi dele entrar nas áreas e não, vamos dizer assim, não pedir licença, sabe? Porque ele estava tão empolgado, não foi por maldade, eu entendi, mas ele estava tão empolgado e ele queria tanto ver e deram oportunidade, abertura para ele fazer, que ele foi fazendo, né? Uhum. É interessante. Legal. Engraçado. Eu estou imaginando a pessoa assim, e lá vem aquele cara cheio das ideias, tá É, vendo? assim mesmo, A gente está vendo isso em escala mundial um pouco também, né? é assim mesmo, é assim mesmo. E lá vem ele, espanta a rodinha. Bom, é isso aí, Gisele. Eu acho que nós já estamos no fim quase aqui, da hora. Sabe que tem alguém que trabalha com clínica, com casal, que queira compartilhar alguma coisa? Bom, Pelo tá, visto, Gisele. Acho que pelo visto, ninguém.
Esse vídeo vai ficar lá na biblioteca de webinar, a partir de amanhã. E quem quiser rever, ou enviar, ou mandar o link para alguém que tenha se interessado, a gente agradece, porque é legal. E, assim, eu estou indicando a leitura desse texto aí sobre a química pessoal, que está lá na nossa biblioteca também do RH 99 Magazine. Né? Ali tem sempre muita coisa que vocês podem recorrer como casos e reflexões, tá? Então, fica essa dica também. Tá bom. Então, Gisele, Então, obrigado. agradeço a participação de vocês e até a próxima. Boa Páscoa para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.